Oi pessoal, tudo bem? Hoje em dia nós falamos muito sobre bons hábitos, sobre como ter bons hábitos, e hoje à tarde eu estava pensando sobre quais são os hábitos que Deus quer que nós tenhamos. E pela Bíblia dá pra gente presumir quais são esses hábitos que o Senhor quer que a gente tenha. Vamos lá, pro hábito número 1, que é o ler e ouvir a Bíblia. Vou ler aqui para vocês em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E lógico que a gente pode perceber que desde a época de quando as cartas da Bíblia começaram a ser escritas, nem todos sabiam ler. Por isso aqui também diz: bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia. Por isso também, né, as pregações, para que a gente possa escutar a palavra de Deus. A gente pode lembrar também de quando Deus chamou Josué. Deixa eu abrir aqui. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aqui dá pra gente pensar que Deus não apenas quer que a gente leia e escute, mas também que a gente medite na palavra de Deus, né? Sem dizer que aqui fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, quando a gente ocupa o nosso coração com a palavra de Deus, a gente também vai falar sobre ela, certo? Esse é o hábito número 1. Ler, ouvir, pensar e falar sobre a palavra de Deus. O segundo hábito é o hábito de orar. E por que podemos presumir que Deus quer que nós oremos? Além dele ter ensinado a oração do Pai Nosso, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele mesmo orou. Então, ele foi o nosso maior exemplo. E nós temos, por exemplo, a oração que Jesus fez em João capítulo 17, Jesus ele ora por seus discípulos e até umas partes diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, verso 15. Verso 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, que se encaixa com o hábito número 1, né, da palavra. Então, o segundo hábito é esse, é o da oração. E o nosso maior exemplo é que Jesus orou. Se Jesus orou, a gente também precisa orar, certo? Vamos para o hábito número 3. O hábito número 3 é o hábito do louvor. Em Efésios, no capítulo 5, estou abrindo aqui minha Bíblia para vocês verem, diz assim no verso 18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, aqui é o hábito número 3 que a gente tá falando. É o hábito número 3, né? Aqui já explica, né? Os salmos, por exemplo, são orações cantadas. Então, a gente precisa ter esse hábito de louvar a Deus, independente se você acha que você tem a voz bonita ou não, mas é importante que você aprenda a adorar a Deus através do louvor, certo? E aqui nesse mesmo versículo que a gente leu, também diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E aí vai para o quarto, acho que é o quarto hábito que a gente precisa ter, é o de ser grato, é o de orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, pela fidelidade dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle. Então, a gente precisa ter esse hábito de ser grato, certo? E vamos para o quinto hábito, certo? E não menos importante, que é o hábito de se reunir
com os irmãos, de ir à igreja, de frequentar a casa de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, não podemos perder esse hábito, esse costume de estarmos nos reunindo. Lógico que há muitos outros hábitos que o Senhor quer que nós tenhamos, que é por exemplo, o hábito de confessar, de se aconselhar com outros irmãos, tantas outras coisas, mas aqui nós vamos deixar só os 5 primeiros, que são os 5 que eu acredito ser a base, que sejam fundamentais para a gente crescer espiritualmente no Senhor. Amém? Beijo, tchau, tchau.